Olá, meu nome é Janderson Soares Migorança e eu vou apresentar algumas análises usando estimação de estado com análise modal e técnicas de tratamento de erros grosseiros em um sistema de distribuição. Esse trabalho ele é pela disciplina de Integração Energética e Qualidade de Energia, ministrada pelo professor Igor Delgado de Mello. Fazer uma introdução, falar da fundamentação teórica, testes e resultados e as conclusões. Então, os motivos deste trabalho, com a possibilidade do aumento contínuo e diversificação da carga, a necessidade também de se monitorar a rede elétrica de forma contínua, com um algoritmo robusto e com capacidade de se identificar aquelas barras que são mais problemáticas no sistema de distribuição. E os objetivos da apresentação é verificar alterações sistêmicas com tipos de gerações distribuídas, estimar as barras com os maiores fatores de participação, aquelas mais problemáticas, através da aplicação da análise modal nos resultados obtidos do estimador de estados. Além disso, realizar uma análise de tratamento de erros grosseiros, de bad data. Então, vamos fazer um estudo de caso, com a geração distribuída sendo considerada primeiro como barra PV, depois como barra PQ, depois a incidência de erros grosseiros em medições, como são as técnicas que a gente pode utilizar, por exemplo, de detecção, identificação e correção desses erros. A estimação de estado consiste em monitorar a rede de forma contínua e em tempo real com o melhor custo-benefício, porque não há como instalar medidores em todas as barras. Então, a instalação é realizada em pontos mais notáveis da rede. Instalar, no caso, medidores em todas as barras é extremamente oneroso, é utópico. Então, é definido como a instalação de um número otimizado de medidores para estimar o estado mais provável do sistema, determinando magnitude de tensão e ângulo, e estabelecendo, no caso, o estado operativo da rede. Já a análise modal é uma análise crítica em fatores de participação, e o maior fator de participação vai indicar aquela barra que pode ser a mais problemática, a mais sensível, suscetível, que na distribuição é alvo de compensação de reativo, através da instalação de banco de capacitores. Então, é realizado, no caso, essa análise, que é depois obtida depois de se obter o menor alto valor que indica o modo crítico do sistema. Primeiro, para realizar essa análise, é realizada a decomposição da jacobiana reduzida em autovetores à esquerda, à direita e autovalores, que vai permitir um estudo localizado do sistema, que é, no caso, um estudo em cima do modo crítico, associado ao menor alto valor, para estabelecer as barras mais problemáticas. Então, a gente parte da solução do fluxo de potência, nesse caso considerando como monofásico equivalente, e daí a gente considera que as variações de potência reativa são muito maiores do que as variações de potência ativa. Isso possibilita a aplicação da redução de Cron para a obtenção de uma jacobiana reduzida, como mostrado pelo equacionamento 3. E no caso, aplicando nessa matriz de sensibilidade, separando em autovetores à esquerda e à direita e autovalores associados, no caso, o alto valor, essa matriz lambda maior escolha diagonal, com os autovalores preenchendo essa diagonal dessa matriz, e o modo crítico vai ser apontado pelo menor alto valor, que à medida que esse alto valor se aproxima de zero, também se aproxima do máximo carregamento. Com isso, a gente multiplica elemento a elemento dos autovetores para obter, no caso, os fatores de participação de cada uma das barras de carga. Então, a metodologia em geral é resumida com a definição do plano de medição, executado o estimador de estado, é realizada a detecção de erro por um método que eu vou falar, que é o Q². Se tiver erro, esse erro é identificado pelo método de resíduo normalizado, MRN, e a medição identificada com erro é reponderada. Depois a gente volta, executa o estimador de estado de novo, detecta se tem erro. Se não tiver, a gente forma a jacobiana a partir dos estados estimados, realiza a análise modal e estima os fatores de participação. Todos os testes foram realizados no sistema de 18 barras. A gente pode ver que esse sistema, no caso, é a alocação ótima das PMUs, no caso das barras 2, 4, 6, 9, 11, 14 e 16. E no caso com duas GDs, nas barras 7 e 14, que vão ser tratadas com barra PV despacháveis primeiramente, depois com barras PQs, ou seja, não despacháveis. Então, o plano de medição, a gente considera a classe de exatidão dessas PMUs, na verdade, como é sistema de distribuição, a gente fala de micro PMUs, então de 5%, que determina, no caso, a magnitude de tensão em ângulo onde são alocados, e além de valor de corrente e defasagem angular nos ramais em que estão conectados.
Além disso, há a possibilidade de utilização juntamente com os smart meters, que são média de consumo de vários medidores que são pendurados nas barras 3, 5, 12, 17, 18. Então há a possibilidade de mesclagem no caso dessas medições. No caso, foi estimado então os fatores de participação no primeiro momento, considerando as gerações distribuídas como PV, e com isso a gente viu que a barra mais crítica, vamos dizer assim, com o maior fator de participação é a barra 2. É um pouco estranho porque a barra 2 está no meio do ramal, né? Mas o que acontece é que a barra 14 e a barra 7 elas fornecem um suporte de tensão e a barra 1 também. Se não tivesse essas duas gerações distribuídas, por exemplo, se essas barras 7 e 14 fossem barras de carga, que é o próximo tratamento, é de se esperar que a tensão decaia da barra 1 até a barra 12. Né? E aqui nessa barra 12 a gente tem o problema de subtensão. Mas como nós temos suporte de tensão nesse barramento, então isso fornece suporte de tensão no meio do ramal. Então a barra crítica passa a ser essa barra 2. E logo depois as barras 18, 17, 16, que acabam ficando mais longe das fontes, elas que são com maiores fatores de participação, como a gente pode verificar. Então a gente tem a estimativa de estado bem sucedido, com erros bem pequenos, como a gente pode ver aqui, real e estimado, erros menores do que 0,15%. E com isso, a curva PV da barra 2, eu acho interessante plotar aqui o valor real e estimado. O real aqui no caso está aqui também, não dá para ver porque está por baixo. Mas a gente viu alguns pontinhos aqui em azul. E com isso a gente vê que ela tem sobretensão com o aumento do carregamento. É algo diferente, né, para a distribuição, não é algo comum. Esse sistema de 18 barras ele é bem peculiar, permite uns estudos bem diferentes do que é o comum. Assim, essa barra 2 ela tem sobretensão, é algo até estranho de a gente falar, mas isso é coerente. Em um caso 2, tratados como barra PQ, no caso, a gente se esperar que a tensão ela decaia ao longo do ramal e a barra 12 seja a mais crítica. Então era o que a gente esperava inicialmente, então a tensão ela vai decaindo ao longo do ramal. E as barras que estão mais longe eletricamente, mais distantes eletricamente, é que vão sofrer problemas. São alvos, por exemplo, de compensação de reativo e outros fatores. Então, a gente consegue ver que a barra 12 é que apresentaria, por exemplo, menor valor de tensão no ponto de máximo carregamento. Com isso, a gente consegue estimar o estado operativo da rede quando a gente está no máximo carregamento, com erros bem pequenos também, menor que 0,12%. E aqui eu tracei a curva PV da barra 12, aí no caso ela tem um comportamento comum que a gente está acostumado, real e estimado. A gente considerou essas fontes não despacháveis, então a gente não tem o controle de tensão nelas, então não tem um suporte de tensão nessas barras. Então a tensão ela decai ao longo do ramal desde a subestação. E agora um terceiro caso com inserção de erros grosseiros, tem três tipos, erros que não se interagem, erros que se interagem e erros em várias medições que se interagem, conhecido aí como bad data. E com isso, para detectar, uma primeira forma é ver essa diferença aqui, ó, residual, entre o valor medido e o valor estimado. E no caso, se ela for elevada, indica que essa medição J aqui está com erro grosseiro. Então, a primeira forma é, na verdade, olhar o valor da FOB. Se esse valor da FOB estiver com valor elevado, você não atendeu muito bem o processo de minimização. Depois você vai lá na medição específica que eu coloquei como I, porque no caso já a estimação de estado já foi resultante. Então a gente vai na medição I, que tem um resíduo elevado, que o medidor I tem erro grosseiro. Então a gente elimina essa medição quando a gente tem redundância de medições, a gente pode eliminar, ou apela pela robustez estatística, que a gente força aqui no caso. O peso vai estar multiplicando esses erros, esses resíduos. Então a gente repondera as medições. Essa matriz aqui, ó, R-1, é justamente a matriz de pesos, que é o W, né, que é até do WLS. Então acaba que a gente dá um novo peso para a medição que tem erro. Então com isso eu simulei uma condição com erro grosseiro, uma tensão da barra 14 multiplicada por 8. Inicialmente eu sabia que essa era a sexta medição, mas eu queria detectar pelo próprio algoritmo. Então a FOB, primeiramente, antes do erro grosseiro, ela é bem pequena e depois ela passa a ter um valor elevado. Isso possibilita detectar hack ou problemas de medição, problemas com envio de dados. E no caso a gente obtém os resíduos de todas as medições. Obtém o resíduo máximo, que é aquela que vai ter o erro grosseiro. Descobre aqui com find qual que é a barra. Pega os valores absolutos quando ele é igual ao máximo, ou seja,
É a sexta medição. Então eu identifico exatamente. Mas nem sempre eu consigo fazer essa identificação. Você vai ver por quê. E na estimação dos fatores de participação eu não obtenho sucesso, tá vendo? Eu consigo. Estou estimando barras erradas aqui, como barras mais problemáticas. Né? Então o erro grosseiro ele afeta, no caso, a estimação do fator de participação. O estado operativo também não é bem estabelecido e também a gente não consegue estimar aqui a curva PV da barra 12 aqui com sucesso. E da mesma forma, o erro ele aumenta com o aumento do máximo carregamento e a gente vê aqui que os valores são muito elevados de erro, considerando aqui a barra 12 para ver essa propagação. Então, uma técnica que existe na literatura é o teste do Q quadrado. Porque a gente precisa, qual é o critério para saber se a FOB está com valor elevado? Como avaliar, no caso, esses valores mínimo e máximo permitidos para a FOB para a estimativa de estado estar correta? Qual o critério de detecção? Qual o limite do resíduo para ter erro grosseiro? Então a gente usa o teste do Q quadrado, que determina um valor limite da FOB para que a estimativa de estado seja bem sucedida. Esse valor limite ele é resultante aqui do Q quadrado crítico, que vai relacionar o nível de confiança das medições, o número de medições e a quantidade de variáveis que são observadas. Tem uma função no MATLAB que permite obter esse Q quadrado crítico, e se a FOB obtida for maior do que o Q quadrado crítico, a gente sabe que tem erro grosseiro. Então, o nível de confiança eu dotei com 5%, que é até o mesmo da classe de exatidão das medições. O número de graus de liberdade, no caso que está relacionado à observabilidade, que é o número de medições, que são 58, considerando as micro-PMUs e os smart meters. Se eu considerar só as micro-PMUs, que são suficientes para restaurar a observabilidade, no caso são 48. E no caso, considerando que eu estou estimando 35 grandezas, que é 2 vezes 8 menos 1. Eu tenho 23 nessa ocasião, ou 13, se eu considerar que não tem medições smart meters. E com isso eu tenho o Q quadrado crítico. Esse Q quadrado crítico a gente vê que ele é muito menor do que o valor obtido da FOB. Então eu vou lá, find e descubro qual é a medição que está com erro. É a sexta medição. Então eu vou lá nessa sexta medição e forço um peso muito menor. A gente sabe que o inverso de R aqui é a matriz W, que é a matriz de peso. Então eu coloco um valor elevado aqui, que exatamente nessa posição 6, 6 a gente vai ter um valor muito pequeno, ou seja, um peso muito pequeno nessa medição 6. Então aí mesmo com o erro associado a essa medição 6, que a gente multiplicou por 8, a estimativa de estado ela vai ser bem sucedida, a gente consegue estimar muito bem o estado operativo da rede, mesmo com o erro grosseiro. Tem um erro lá, continua com erro, mas a gente consegue estimar. O problema do uso dessa robustez estatística é justamente que o erro ele permanece. A gente não corrigiu, né? Vamos dizer assim, a gente não foi lá e tirou a medição, ela simplesmente estimou o estado, considerando que aquela medição ela tem pouco valor, vamos dizer assim. E para corrigir, a gente usa o método do resíduo normalizado em algumas ocasiões, né, para identificar. Porque os erros eles podem se influenciar mutuamente, eles podem espalhar, pode haver mais de uma medição com erro, então a gente deve considerar diferentes precisões dos medidores. Porque às vezes um resíduo que você olha lá ele é elevado, mas às vezes a precisão inicial do medidor é ruim. Então a gente precisa normalizar o erro para comparar de forma justa as medições, tendo em vista a precisão inicial do medidor. Então, a gente, além de considerar o resíduo, a gente considera, no caso, a precisão, que daí a gente faz uma normalização residual. Então, como que é feito? Então, primeiro a gente sabe o resíduo, no valor dos resíduos, que é justamente essa parte aqui de cima. E daí a gente divide o valor absoluto do resíduo pela covariância relacionada. E com isso, a gente precisa calcular uma matriz de sensibilidade, S, dos resíduos, que vai representar a sensibilidade das medidas residuais para os erros de medição. E com isso, a gente calcula como a matriz identidade menos uma matriz K, que é calculada dessa forma aqui, relacionando a matriz jacobiana das medições, a matriz de ganho e a matriz de resíduos. Essa matriz K ela dá uma ideia da redundância local. Se o valor da diagonal é muito maior do que o valor da linha, a medição resultante ela é principal resultante no caso do medidor específico, ou seja, os erros ele não interferem nas outras medições, então a redundância de medições ele é fraca. Ou seja, as medições, no caso, são críticas. Se você retirar uma medição, pode ser que não se restaure a observabilidade. Então é feita uma divisão do valor absoluto do resíduo pela covariância relacionada para obter, no caso, o resíduo normalizado. E a implementação se deu com a execução do algoritmo de método dos mínimos quadrados ponderados, da estimação de estado,
realizada uma detecção por Qi quadrado, cálculo da matriz chapéu, da matriz K, depois cálculo da matriz sensibilidade, cálculo da matriz ômega, depois raiz dessa matriz ômega, para encontrar, no caso, o resíduo normalizado. Com isso, eu uso o find para descobrir qual que é a medição, no caso, que tem um maior resíduo normalizado. Então, a gente vai identificar agora de forma justa quando os erros interferem. Às vezes, uma medição que nem tem erro grosseiro pode ser que tenha um maior valor de resíduo, mas não é ela que está com resíduo. Quando você normaliza, você consegue identificar exatamente a medição que tem um erro grosseiro. Então, a gente roda o estimador de estado. Lá dentro do estimador de estado vai ter uma condição de if, que se o bad data for maior do que 1, ou seja, essa variável aqui, bd, a gente vai lá e responder na medição que tem erro. E a gente consegue sucesso novamente na estimativa de estado. Então, através dessas análises realizadas, a gente conseguiu estimar os fatores de participação com erros bem pequenos e ver quais barras mais problemáticas. A gente viu alterações sistêmicas e peculiares do sistema de 18 barras, quando a gente considera uma fonte despachável, intermitente. Observou-se também que a FOB é uma primeira forma de detecção de erro, e depois uma forma mais completa e eficiente é detectar pelo método Qi quadrado, identificar o erro por normalização residual e correção com uma nova ponderação da medição com o bad data. E é isso, muito obrigado.